sociedade brasileira, nos lugares de poder, ela ainda não está acostumada a viver com a diversidade, seja de gênero, seja de raça. Então, quando você chega, no meu caso, quando eu chego em lugares assim, em lugares de poder, para além de toda essa problemática que eu te coloquei antes, a gente ainda lida com a questão do racismo e a gente ainda lida com um olhar sobre nós que vê primeiro o nosso corpo, a nossa cor, o nosso gênero, antes de ver a nossa competência. Então, isso é sempre uma luta. E a luta é também para falar, olha, eu não preciso te provar para você que eu sou mais competente que as outras pessoas, porque eu sou negra. Eu tenho que ser tratada com a mesma dignidade, o mesmo direito das outras pessoas, porque a diversidade ela faz parte do acontecer humano, né, digamos assim. Eu sou única nesse momento, mas eu estou aqui batalhando para que as oportunidades sejam abertas, para que muitas outras pessoas entrem e que daqui a um tempo deixe de ser uma, mas a gente possa ter vários. Né? O racismo no sociedade brasileira é muito cruel, todo racismo é cruel, mas é que aqui a gente desenvolveu formas de crueldade do nosso racismo. Então, as pessoas falam isso para você cotidianamente, parecendo que não estão falando. Então, isso dificulta, inclusive, que uma outra pessoa que está participando daquele processo entenda que você está sofrendo discriminação racial. Então, as instituições, elas também reproduzem o racismo. E isso é um papel que a gente ainda tem que lutar muito para reverter. É um papel que ele é educativo e reeducativo. E também, na minha opinião, isso só vai ser superado quando a gente colocar os ditos diferentes em contato. Esse diverso, então nesse caso, essa negra ou esse negro, ele tem que estar naquele lugar. Tem que disputar aquele lugar também. Não há uma expectativa de um reconhecimento da diversidade num governo ilegítimo, num governo golpista. Seria muito se eles, na composição da equipe ministerial, tivessem considerado as questões da diversidade. Porque a equipe, para além de competência, ela é um retrato para a sociedade brasileira de concepção que está por trás desse governo. Então, quando você olha um governo que é um governo formado por homens brancos, de uma mesma geração, heteronormativos, de uma mesma classe, inclusive com trajetórias políticas complicadas na própria justiça, por si só já diz o que significa essa diversidade e o respeito à diversidade, a questão das diferentes desigualdades que incidem sobre os diversos na sociedade. Por si só, ali já tem uma fotografia, já tem uma mensagem sendo dada para a sociedade brasileira. E esconder isso atrás da competência é um discurso que a gente escuta muito. Nós mulheres escutamos, nós mulheres negras escutamos, e os negros de uma forma geral. Porque uma das formas que o racismo tem de se infiltrar, de se entranhar, assim como o sexismo, é você fazer com que a sociedade e os próprios sujeitos pensem que se eles não estão lá, é por falta de competência deles. Se eles não estão representados em determinados lugares, não chegaram a determinados lugares, a culpa ou a responsabilidade é deles. E não de uma estrutura, e não de um sistema, e não de uma história de desigualdade, etc. Então, esse é o tipo da justificativa que não convence de jeito nenhum e é uma justificativa que não tem sentido, principalmente hoje no Brasil, depois que, ao longo desses 13 anos, nós já temos uma maior inclusão dos negros e das negras e de mulheres em espaços que nós antes não ocupávamos. A questão é como a gente olha com a humanidade de cada um de nós, entendendo que a nossa diferença, ela nos constrói e nos valoriza, nos enriquece, ao invés de nos empobrecer. Porque quem coloca, digamos assim, no imaginário social essa ideia de que a diversidade empobrece, inferioriza, etc., etc., é a própria estrutura racista, sexista, patriarcal que nós temos na sociedade, né? Então, se nós já sabemos que com relação à população negra isso acontece, soma-se aí ao gênero, à orientação sexual, à raça, torna-se mais complexo e mais desafiador ainda. Numa sociedade em que nós somos 53% da população brasileira autodeclarados pretos e pardos e que ainda não temos representatividade em lugares que já deveríamos ter, como lugares de poder, decisão, na mídia, nas próprias universidades, que agora têm aumentado mais por causa da política de cotas, em determinados setores do mercado de trabalho,
na iniciativa privada, nas grandes empresas. Então eu acho que numa sociedade que ainda carece dessa representatividade da população negra, nós ainda temos que colocar como horizonte da nossa atuação política, sim, entrar nesses lugares de poder e reeducar esses lugares de poder, porque não basta entrar. Quando eu olhava, por exemplo, quando criança, a televisão, os programas infantis, né, a própria política, os campos, eu não via a população negra ali representada. E o racismo é tão cruel que ele te faz pensar que aquilo é natural, que você não vê porque não é o lugar dos negros, né, que não tem a competência, etc, etc. Então, a representatividade, ela tem uma função por si só. Você estar ali, e a sua imagem está ali, e a sua fala está ali, a sua corporeidade está ali, você trazer um outro olhar, uma outra perspectiva para aqueles espaços, já é extremamente significativo e importante. Mas ainda tem uma outra delicadeza do racismo brasileiro, que é não somente estar nos lugares de poder, mas ter poder. Então, eu vejo que nessa relação negro e poder, estando e tendo passado por lugares assim, e olha que não são altos lugares de poder, mas são lugares representativos na instância, como por exemplo agora tem no Ministério, isso me mostrou muito disso. Assim, é importante a representatividade, mas também é importante que você tenha poder de decisão, poder de intervenção, porque senão você fica só ilustrando um quadro, e a gente pode fazer muito mais do que ilustrar um quadro.